E aquela história de comprar mais quando o preço cai para melhorar o médio? Funciona mesmo? Hoje a gente vai investigar um pouco isso. Vamos dar uma olhada em casos como o Irani, código RANI3, versus Klabin, KLBN11. E também na estratégia do preço médio usando o Banco do Brasil como exemplo, além de analisar a situação do banco BMG, BMGB4 e das indústrias Home, Home3. Exato. Temos bastante coisa para conversar, né? São pontos que geram muita dúvida mesmo nos investidores. Sim, e temos aqui análises, dados, para tentar separar o que é ruído do que realmente importa, né? O que está por trás dos números. O que essas tendências significam, assim, na prática para quem investe? Aí, rapidinho, já clica aí em curtir no vídeo e confere se você está inscrito no canal, tá? Ajuda bastante a gente. Bom, começando com essa ideia de ações fora do radar, né? Aquelas que pouca gente acompanha, às vezes menor valor de mercado, liquidez mais baixa. A Irani Papel e Embalagem, RANI3, parece ser um exemplo disso, principalmente se a gente compara com a Klabin, KLBN11, que todo mundo conhece. É um ótimo ponto de partida. E quando a gente olha o histórico, os números da Irania são bem impressionantes. Pega os últimos 20 anos. Rani 3 rendeu mais de 2.200%. A Klabin, no mesmo período, 881%. Nossa, é uma diferença bem grande já em 20 anos. E fica maior ainda se a gente for mais para trás. Em 25 anos, Irani deu mais de 11.000%, contra 3.100 da Klabin. Em 30 anos, aí a diferença é brutal. 15.000% para Irani contra 7.600 da Klabin. 15.000%. Mas então, por que a Irani, mesmo com esse histórico, continua meio escondida? Você mencionou valor de mercado, liquidez. Exato. O valor de mercado da Irani hoje é na casa de 1,7 bilhão de reais. E a liquidez média diária fica ali perto dos 4 milhões de reais. Para muitos fundos grandes, 4 milhões é pouco. Eles costumam ter restrições, sabe? Precisam de liquidez acima de 10, 20 milhões por dia para poder montar ou desmontar a posição sem mexer muito no preço da ação. Ah, entendi. Então, o que é um problema para um fundo gigante... Pode ser uma oportunidade para o investidor pessoa física, né? Que não movimenta volumes tão grandes. Essa baixa liquidez pode manter o preço de uma empresa boa, com bons fundamentos, mais descontado do que estaria se tivesse mais gente olhando. Faz sentido. Quer dizer, a falta de atenção dos grandes pode criar uma brecha. Isso me leva para outra questão, o tal do preço médio. Muita gente vê uma ação cair, tipo Banco do Brasil, BBAS3, e pensa, opa, vou comprar mais para baixar meu preço médio. Mas isso não pode ser furada? Pode, e muitas vezes é. O erro é focar no passado, no quanto você pagou. A decisão de investir mais dinheiro, de fazer um novo aporte, tem que ser sempre olhando para frente. Qual o potencial de retorno agora, nesse preço atual, e como isso se compara com outras oportunidades que você tem? A gente usa muito a ideia do preço-teto. É uma estimativa, claro, mas ajuda a ter um parâmetro do valor justo da ação baseado no lucro futuro que ela pode gerar. Certo. Como isso funcionaria na prática, comparando, sei lá, Banco do Brasil com outra? Pensa assim, digamos que BB Seguridade esteja cotada hoje entre R$ 33 e R$ 34 reais, mas, pelas suas contas, o preço-teto dela seria acima de R$ 40 reais. Há um bom desconto aí, né? Agora, o Banco do Brasil caiu, mas talvez o desconto dele para o preço-teto dele seja menor que o da BB Seguridade. Nesse caso, mesmo que seu preço médio no Banco do Brasil esteja mais alto e você quisesse corrigir, talvez faça mais sentido colocar o dinheiro novo em BB Seguridade, onde o potencial de retorno futuro parece maior naquele momento. Entendi. A decisão é sobre onde o dinheiro rende mais a partir de agora, considerando o risco claro, não sobre consertar uma compra passada. Exatamente. É olhar para frente, para o potencial versus preço atual. Seguindo essa linha de análise mais prospectiva, vamos falar do banco BMG, o BMG-B4. O balanço parece estar melhorando, mas a rentabilidade ainda não é aquela coisa, né? O ROI está baixo. Isso. O BMG tem mostrado um ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ali na faixa de 10 a 12%. É uma melhora em relação ao passado, mas ainda fica abaixo
do custo de capital do próprio banco e também da nossa taxa Selic, que está em 10,5% ao ano. E quando um banco ou qualquer empresa rende menos que o custo do seu capital, na prática não está agregando valor para o acionista naquele momento. E é por isso que o mercado negocia ele tão abaixo do valor patrimonial, aquele PVP de quase meio. O mercado paga menos da metade do valor contábil dos ativos por ação. Geralmente, ROI alto anda junto com PVP alto e vice-versa. Não é uma regra de ferro, mas é uma relação comum. Mas e os dividendos? O BMG tem pago com frequência, né? Sim, o histórico recente é de pagar uns 40 centavos por ação no ano. Com o preço atual da ação, isso dá um dividend yield, um retorno em dividendos, de uns 10% ao ano, o que é interessante. E eles pagam trimestralmente, geralmente em abril, julho, outubro e dezembro. Inclusive, a última data para ter direito à Datacom foi agora, 24 de julho, para receber 10 centavos por ação lá no dia 21 de agosto. 10% de yield é um valor considerável. E qual seria o retorno total esperado, juntando dividendo e talvez algum crescimento? Fazendo uma conta rápida, o lucro por ação dividido pelo preço da ação, o tal earnings yield, dá mais ou menos 20%. Se o banco distribui metade disso em dividendos, que é o payout de 50%, chegamos nos 10% de yield. Se a gente adicionar uma expectativa de crescimento de lucros talvez conservadora, de uns 5% ao ano, a gente chega no retorno total esperado de uns 15,5% nominais. Isso seria algo como IPCA mais 9%. IPCA mais 9. Isso já compara bem com o título público, né? Tesouro IPCA Plus está pagando o quê? IPCA mais 7,4 por aí. Sim, na comparação direta com a renda fixa, parece atraente. Mas aí entra a comparação com outros bancos. Esse retorno potencial de IPCA mais 9 é interessante, mas pode ser similar ao que se espera de bancos maiores como Itaú, ITUB4 ou Itaúsa, ITSA4, que historicamente têm ROI bem mais altos e são percebidos como de menor risco. Então tem um prêmio aí, mas ele vem junto com risco percebido maior no BMG. Entendi. A velha relação risco e retorno em ação. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada nas indústrias Home 3. Tem uma conexão forte dela com o humor da indústria em geral, né? Tem, sim. Muita correlação. Os resultados da Home e, consequentemente, a cotação da ação costumam andar bem alinhados com o ICI, o Índice de Confiança do Empresário Industrial. E o ICI deu uma caída recentemente, o que acende um sinal amarelo. A gente lembra de 2015 e 2016, quando a confiança foi lá para baixo. E a Home sofreu bastante naquela época, né? Exato. E os resultados mais recentes da empresa, se a gente compara com os picos ali de 2021, 2022, mostram uma queda. Lucro bruto, operacional, líquido, vieram mais fracos. E os dividendos também são trimestrais, viu? Março, junho, setembro, dezembro. Mas tem alguma luz no fim do túnel para a Home? Algum sinal positivo? Tem um ponto que pode ser interessante. A carteira de pedidos mostrou um crescimento em 2024. Isso pode indicar que a receita deve melhorar nos próximos trimestres, sabe? Mesmo com esse cenário macro mais desafiador refletido no ICI. Ah, legal. Então, é meio que uma briga aí. O cenário geral da indústria mais pessimista versus um sinal interno da empresa, a carteira de pedidos, que pode puxar para cima. É bem isso. É a dinâmica clássica entre o cenário macroeconômico e o desempenho micro da empresa. Bom, acho que deu para cobrir bastante coisa hoje. Recapitulando rapidinho, vimos que vale a pena sim fuçar empresas menos óbvias, tipo a Irani, que apesar da liquidez baixa, tem um histórico incrível. Discutimos que aportar mais dinheiro não é só para baixar preço médio, mas sim analisar potencial futuro comparado aos preço atual, usando o preço teto como guia, como no exemplo do Banco do Brasil e BB Seguridade, e analisamos como indicadores como ROI e PVP no BMG e o contexto macro, no caso da Home, são super importantes para a avaliação. Fica claro que analisar investimento vai bem além de só seguir o fluxo ou se apegar no preço que pagou, né? Com certeza. É fundamental comparar sempre as diferentes opções e ficar de olho nos fundamentos, nas perspectivas. É um trabalho contínuo. Pensando nisso tudo que a gente conversou, fica uma pergunta para o pessoal que está ouvindo. Na hora de decidir um aporte, o que pesa mais para vocês? O histórico de longo prazo de uma empresa, como a gente viu na Irani, ou os indicadores atuais e as perspectivas futuras, como discutimos para o BMG e para a Home?
Deixa a resposta aí nos comentários. E claro, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade de cada investidor. Um abraço e até a próxima.